Jesus, Maria e José, conosco caminho. Olá, sejam bem-vindos então, seja bem-vindo, Pedro, ao podcast da Sagrada Família. Sou o Gilson Lourenço, pesquisador, atuo aí na área do desenvolvimento humano e empresarial. E hoje, então, estou aqui com o... Eu sou o Pedro Hennemann, sou seminarista da Diocese de Novo Hamburgo. Já estudei filosofia, que é a primeira etapa do seminário, e agora estou cursando teologia, a segunda etapa também do seminário, que a gente chama de configuração. Sou natural de Parobé e esse ano, pelo prazer ou desprazer de vocês, vou estar aqui em Três Coroas ajudando também o padre e a todos vocês. Também estamos com a Sofia Clipper Lourenço, ali nos bastidores, cuidando das câmeras e da gravação. E hoje a gente tem uma alegria imensa de poder, então, apresentar esse projeto, um projeto de 2025, que é uma continuação, né, de algo que já vem acontecendo aqui na paróquia. Então, também vamos falar sobre o tema espiritualidade na prática. E essas duas coisas vão se desenvolver hoje, a apresentação desse projeto e o tema da espiritualidade na prática, durante a nossa conversa. Isso, é muito importante, como o Gilson falou, lembrar que ano passado a gente tinha as reflexões que a gente conhecia como Hora da Ave Maria, o programa da Ave Maria, né? Em que os meninos faziam normalmente uma meditação sobre o evangelho do dia, comentando e trazendo alguma coisa para vocês, né? Para que a gente pudesse estar sempre refletindo a palavra de Deus. A ideia é a gente manter essa mesma programação, só que agora num modelo diferente, modelo um pouco mais atualizado em forma de podcast. E com um plus, algo a mais, né? A gente quer continuar falando sobre a Sagrada Escritura, continuar refletindo, né? Mas também trazendo um pouco do catecismo da Igreja Católica, um pouco do que a Igreja nos diz, para que, como o Gilson falou no início, a gente possa estar, através da nossa vida cotidiana, percebendo a espiritualidade, percebendo a ação de Deus. E o catecismo nos ajuda muito para isso, né? A gente, através daquilo que ele vai nos mostrar, o que a Santa Igreja nos ensina, perceber como a gente consegue aplicar isso na nossa vida, aplicar isso na realidade. E a gente aqui não está como professor, não está como palestrante, não. A gente está aqui como amigos, né? Que a gente vem tentar partilhar um pouco da nossa vida, das nossas experiências, daquilo que a gente aprendeu no Catecismo e na Sagrada Escritura com vocês, para que juntos como paróquia, e também você que está aí assistindo, possamos crescer espiritualmente, moralmente e cada vez mais buscar a santidade. Com certeza. Bem colocado. E para começar, vamos fazer uma oração cantada, então, hoje. Enquanto o Pedro vai se ajustando, peço a você que está nos assistindo para curtir, compartilhar e enviar aí para os amigos que precisam meditar sobre a palavra, refletir sobre algo que pode nos ajudar no dia a dia. Vamos começar então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desde já vai entregando a tua vida nas mãos de nosso Senhor, oferecendo também o teu dia, a tua família, os teus amigos, o teu trabalho, colocando também as tuas intenções que tu traz no teu coração, apresentando as tuas dificuldades, as tuas alegrias, as tuas conquistas para Deus, reconhecendo que Ele é o centro da tua vida, que apesar que muitas vezes a gente pode se esquecer dele no nosso dia, Ele sempre continua sendo o centro da nossa vida. E por isso possamos louvar agora o nosso Senhor pedindo esse Espírito Santo sobre nós. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Se todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Diga agora ao Senhor que Ele é o centro da tua vida. Tu és
és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Venha, Senhor, com Teu Espírito Santo, tocando o nosso coração, a nossa alma, nos ajudando a conhecer mais sobre a Tua Palavra, sobre a Tua Santa Igreja. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de entrarmos no tema especificamente, eu quero falar um pouco dessa alegria que a gente está aqui hoje, que a gente tem de poder dar continuidade a essa iniciativa do programa da Hora da Ave Maria, que já vinha acontecendo como um canal de comunicação da paróquia para com os paroquianos e também todas as pessoas da cidade e da região. E ao longo dos próximos episódios a gente quer poder ter aqui também a presença do Padre Ezequiel, a presença de lideranças do CLJ, do ONDA, do ECC, enfim, dos coroinhas, de todos os grupos que atuam aí, tanto na igreja, também quanto lideranças da nossa cidade, da nossa região, que possam nos ajudar a refletir sobre aquilo que é importante para a nossa caminhada aí, na nossa fé, com Deus. Então, da minha parte, eu me sinto muito alegre, muito honrado também de estar aqui contigo, Pedro, e de poder dar sequência nessa iniciativa que a paróquia já vem trazendo desde o ano passado e em outros momentos também. E você, Pedro? Como é que você se sente com relação a isso? Sinto feliz em participar de toda essa história, né? Recém cheguei na paróquia, agora no início de fevereiro. Estou aprendendo ainda, conhecendo vocês, mas tenho certeza que desde já amo muito todos vocês e rezo também, né? E também continuo o trabalho que os outros seminaristas vieram aqui nos anos passados e fizeram, né? A gente sempre vem para continuar um trabalho, um processo, e espero que a gente possa também estar correspondendo com isso, né? Ajudando também o Padre Ezequiel, enfim. É um programa nosso, esse programa é da nossa paróquia, da nossa família, assim como existe a Sagrada Família de Nazaré, que é o nosso exemplo, nós aqui somos também uma Sagrada Família. A nossa paróquia é uma Sagrada Família e por isso, como Sagrada Família, como Jesus, Maria e José, a gente quer crescer juntos, em virtude e em santidade. Muito bem. E falando um pouquinho então, entrando um pouquinho no tema, eu... pensando, antes da gente poder chegar nesse momento, sobre o tema, eu me lembrei que no meu trabalho, grande parte do meu trabalho é dentro das empresas, é num ambiente competitivo, é num ambiente de mais objetividade, de coisas que precisam ser feitas, e também é o ambiente do trabalho. E dentro dessa perspectiva, tanto escutei, quanto também acabei meditando bastante a respeito da pergunta: como que a gente pode pegar essa vivência que muitas vezes a gente consegue ser tocado dentro da igreja ou no ambiente religioso, espiritual, mais concentrado, e trazer para esse ambiente do trabalho, o ambiente da empresa, até mesmo para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Porque essa pergunta, ela muitas vezes apareceu nas minhas conversas com as pessoas, enquanto refletiam e pensavam: poxa, né? Tem como conciliar trabalho e espiritualidade, tem como trazer a espiritualidade para a vida prática? Porque para uma grande parte das pessoas parece que
isso é bem confuso. Né? Com certeza, Gilce. Nosso Senhor Jesus Cristo dá esse exemplo no Evangelho. Peço que você em casa possa estar abrindo para a gente refletir um pouco melhor sobre isso. É em Lucas, capítulo 5, no versículo 17. É uma parábola que a gente talvez já escutou várias vezes na Santa Missa, né? Mas é o que Jesus vem nos responder um pouco sobre hoje. O Jesus perguntava, né? Como a gente consegue, então, conciliar essa vida espiritual, essa vida prática, como a gente consegue perceber isso. E através da parábola do paralítico, a parábola não, né? Através da história do paralítico que o Evangelho de São Lucas nos conta, a gente pode perceber um pouco como Jesus quer nos ensinar isso. Então, Lucas, capítulo 5, versículo 17. Certo dia, Jesus estava ensinando na presença de fariseus e doutores da lei, que vieram de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava nele para fazer curas. Alguns homens trouxeram sobre uma maca um paralítico e tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Como por causa da multidão não encontrassem um modo de levá-lo para dentro, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico, como a maca até o meio diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. E aqui eu já quero fazer uma pausa, porque aqui a gente já percebe talvez uma primeira resposta para essa nossa pergunta. O paralítico, junto com os seus amigos que levaram ele até Jesus pedindo uma cura material, ou seja, pedindo algo do nosso cotidiano, né? Às vezes a gente não pede talvez uma cura de uma paralisia, mas no nosso trabalho a gente tem as nossas dificuldades, a gente pede o Espírito Santo para que possa nos ajudar a resolver um problema, enfim, a gente tem as nossas dificuldades, tem o problema, tem as angústias que aparecem ao longo do nosso dia. E muitas das vezes a gente coloca isso como foco, a gente coloca isso como centro e a gente coloca isso como um principal. E a gente leva, às vezes, até Jesus essas questões mais do cotidiano e práticas. E quando a gente leva isso até ele, qual que é a resposta que Jesus dá através de uma pergunta, né? Jesus, vendo a fé deles, diz: os teus pecados estão perdoados. Gilce, Jesus primeiro curou o paralítico? Não. Jesus não curou primeiramente o paralítico da doença material, da doença carnal. Ele primeiro cura o paralítico do quê? Dos seus pecados. De algo espiritual que acontecia na vida dele e que talvez o impedia de ser curado de uma forma material e corporal. E é aqui onde Deus já começa a falar para mim e para ti, querido irmão. Deus talvez não, Deus quer realizar planos na tua e na minha vida. Só que como a gente tem esse olho muito voltado para aquilo que é sensível, para aquilo que é material, para aquilo que é prático, a gente se esquece do espiritual. E a gente se esquece que às vezes os nossos pecados, a nossa falta de oração, a nossa falta da vivência dos sacramentos, elas nos impedem de receber as graças que Deus quer transbordar na nossa vida. E Deus convida aqui o paralítico a fazer o quê? Primeiro olhe para os teus pecados, ou seja, primeiro olhe para a tua vida espiritual, aquilo que tu não enxerga, aquilo que o teu olho físico não vê, mas que o teu coração vê. E por isso que Jesus fala, homens que tinham muita fé. Jesus ficou espantado com a fé deles, porque levaram ele até lá pedindo uma cura. Mas Jesus mostra, a cura sim é possível, mas antes nós precisamos enxergar nesse cotidiano uma cura espiritual, o lado espiritual de tudo isso. Então, de certa maneira, a gente já começa a responder esse questionamento, e que ao longo das próximas etapas a gente pode aprofundar essa resposta. E eu quero ressaltar para você que essas perguntas também chegaram de pessoas que estavam ansiosas, que estavam depressivas, que estavam angustiadas, perdendo o sentido da vida. E então, de certa forma, tem a ver com essa passagem que você trouxe. As pessoas estão ali com uma enfermidade que provavelmente já está no corpo, mas essa enfermidade ela precisa antes ser tratada no espírito, ser tratado na vida espiritual da pessoa. Muito interessante, Pedro. E pensando no catecismo, Pedro, o que o catecismo traz para nós com relação a esse questionamento para o nosso tema de hoje?
Então, às vezes a gente olha o catecismo, né, e a gente vê, é muito grande, às vezes chega a dar um medo de pegar e ter que ler tudo. E é esse também o objetivo do nosso podcast, né? Por isso você em casa, pega o teu catecismo e procura bem lá no início dele, o número 362, parágrafo 362. Logo no início do catecismo, na primeira parte, no parágrafo 362. Se você tem esse catecismo grandão aqui, é na página 117. Lá embaixo, parágrafo 362, que vai nos responder um pouco sobre isso. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Ou seja, aqui o catecismo já nos está revelando, já nos está trazendo e já está afirmando que o homem é constituído por corpo e espírito, por corpo e alma. Ele já nos traz isso para a nossa vida, né? Ele já dá essa lei, ele já nos ensina isso. Se nós formos pegar a Sagrada Escritura, você aí em casa pode pegar para completar isso, e a gente vai lá em Gênesis, vocês podem abrir aí em Gênesis, no início da Sagrada Escritura, vocês podem abrir Gênesis capítulo 2, versículo 7. Durante o relato da criação, a gente vai ver, no capítulo 2, versículo 7, vai estar escrito assim: Então o Senhor Deus modelou com o pó do solo o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Aqui nós podemos perceber que no próprio relato da criação, a Sagrada Escritura já nos diz que Deus se utilizou de duas coisas para formar o ser humano. Primeiro, o pó do solo, ou seja, algo material. Todo mundo pode aí pegar o pó, pode pegar a terra e vai ver que é algo material. A gente enxerga, a gente toca, a gente sente, as crianças se sujam com o pó da terra. Então é o primeiro, que é algo corporal. Porém, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E aqui é o segundo ponto, que é o ponto espiritual. Deus se utiliza da matéria, material, terra, barro, mas ali ele faz o quê? Sopra. Sopra o sopro de vida, que a gente conhece como alma, como espírito. Portanto, aqui o catecismo nos afirma, a partir do que o Gênesis já vai nos dizer, né, há muito tempo atrás, que o homem ele é realmente constituído por corpo e alma. E um modo mais fácil ainda e mais bonito de enxergar isso, você pode voltar só uma página aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Pode voltar uma página. Continuando no relato da criação, ele vai falar que Deus fez os animais, enfim, e quando Deus fez o homem, no Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Vou ler mais uma vez. Façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Alguns exegetas, principalmente do Antigo Testamento, quando eles enxergam esse verbo aqui no plural, façamos, eles dizem que isso é uma exigência do texto hebraico. Eu não sei agora aqui explicar, porque eu não entendo muito bem hebraico, mas a maioria dos intérpretes fala sobre isso, que não quer dizer que é mais de uma pessoa que está fazendo, que é uma exigência da língua hebraica. Mas eu consigo aqui sentir e notar a presença, o que Deus, no fundo, realmente queria falar com isso também, né? Por mais que não é realmente isso que o texto nos fala, se a gente for ler em hebraico, aqui está no plural. Façamos o homem. O que isso nos remete? Durante todas as outras criações, dos animais, das plantas, Deus fez. Singular. Deus fez, Deus fez. Por que aqui tem um destaque no plural? Né? De novo, os exegetas dizem que é por uma questão de intensidade. Mas a gente pode também lembrar do que? Da Santíssima Trindade. Aqui, criando o homem, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Criando o ser humano à sua imagem e semelhança. E agora pensem um pouco comigo, meus irmãos, quase como uma analogia. Se Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e cria o homem à sua imagem e semelhança, nós somos o quê? Trinos. Não Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós somos o quê? Como Filho, nós somos corpo, porque Jesus Cristo se encarnou. Perfeito. Como
Espírito Santo, nós somos alma, e aqui alma no conceito de psique, que os gregos comentam, não como a alma, como a fonte das nossas paixões, dos nossos sentimentos. Sabe o objeto da psicologia? A medicina estuda o corpo, a psicologia estuda a alma, os nossos sentimentos, as nossas paixões. Isso como Deus Espírito Santo. E o Deus Pai como o Espírito. Ou seja, o ser humano é composto por corpo, alma e espírito, aquilo que São Paulo fala na carta. E tudo aquilo que sois, corpo, alma e espírito, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Sagrada Escritura já nos mostra que nós somos constituídos por o quê? Corpo e algo espiritual. E aí entra uma consciência de quem somos, né? Um entendimento da nossa concepção, da nossa estrutura, e que eu acredito que considero que grande parte das pessoas não está sabendo distinguir esse inteiro que é o ser humano, essa totalidade que o ser humano é. E isso traz, muitas vezes, o pecado, a destruição, a pessoa ficar refém do inimigo, porque não percebe em si a possibilidade, ou através de si, ou através da sua fé, a possibilidade de ser livre e de viver sem aquelas questões que a gente trouxe no começo. Depressão, angústia, enfermidades que provém do mal que se instala pela ignorância daquelas pessoas que não conseguem perceber a grandeza da obra que está nelas, que Deus colocou, né, no mundo. Perfeito. E isso, o demônio hoje em dia ele age dessa forma, tentando fazer com que a gente esqueça que a gente tem um lado espiritual. O materialismo presente no mundo de hoje, isso vocês podem afirmar e ver de forma evidente junto comigo, ele é muito forte, né? Eles nos leva muito ao quê? Somente aos sentidos, né? A visão, ao tato, ao paladar, ao olfato, ele nos limita muitas vezes a isso e faz com que a gente se sinta plenamente saciado somente com essas coisas. Somente nesses sentidos. Para quê? Para que a gente se esqueça do espiritual. E aqui eu não estou dizendo que a gente não pode se importar com o corporal. Mas por que vocês acham que hoje em dia existe uma atenção tão grande ao corpo? A academia, a beleza, os cosméticos, os produtos, a vestimenta, nada disso é errado. O errado é concentrar somente nisso. Às vezes a gente desvia o foco somente para essas coisas materiais. Por quê? Porque assim a gente esquece que a nossa alma ela é necessária e ela é importante. E o que transcende a alma também, que é o espírito. Então, o que tu colocaste aqui me deixou refletindo sobre façamos. É algo feito pelo inteiro, pelo trino. Muito interessante essa parte. E também o que tu colocaste aqui sobre aonde está a atenção hoje das pessoas. Há uma preocupação exagerada, muitas vezes, sobre o peso do corpo, né? Quanto que eu peso, as minhas medidas. E o peso da alma, ele é ignorado. E aí ele só aumenta, porque a vida espiritual, a vida do espírito, ela não é exercitada. Eu acredito que se tanto quanto as pessoas exercitassem o exercício físico, ou às vezes até uma parcela do tempo que dedicam ao exercício físico e à atenção ao corpo, dedicassem ao espírito, à vida espiritual, ou a um entendimento, ou alguma maneira de conseguir estabelecer uma consciência mais elevada sobre esse tema, muitas das problemáticas que a gente citou começariam a ser amenizadas. Então, muito interessante, Pedro. Muito bem colocado. E o que a gente pode fazer a partir disso, Pedro? Já continuando no catecismo, o que a gente pode fazer a partir disso? De modo bem prático, então, né? Só retomando um pouco o que a gente chegou até agora, né? Certo. Nós vimos que existem os problemas do nosso dia a dia. Nosso Senhor nos manda a olhar de uma forma espiritual primeiro para eles. A gente aprendeu que nós somos feitos de corpo, mas também de espírito, de alma.
E a gente acabou também de aprender que somos isso a exemplo da Santíssima Trindade. Nós sabemos dessas informações. O que faremos agora? A gente pode novamente pegar o teu catecismo, mais ou menos lá no meio do catecismo, no número 1700. No meio do catecismo você vai encontrar o número 1700, para quem tem esse grandão, página 449. E a gente vai ver que ele vai nos dizer assim: as pessoas humanas, ou seja, o homem, se edificam e crescem interiormente, fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Com a ajuda da graça, crescem em virtude, evitam o pecado, e se o tiverem cometido, voltam como filho pródigo para a misericórdia do Pai. Vou ler só mais uma vez o início para a gente pegar bem. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente. Fazem de toda a sua vida sensível, material, e espiritual, matéria de crescimento. E isso foi o que a gente acabou de dizer. Às vezes a gente faz da nossa vida somente sensível, matéria de crescimento, e esquece de crescer na nossa vida espiritual. E como crescer na nossa vida espiritual? O que falar aqui embaixo. Crescer na ajuda da graça e em virtude. A gente vai ter mais outros programas para falar sobre isso, mas já vou dar um spoiler. O que é crescer na vida da graça? Sacramentos e oração. São aquilo que dispensam a graça sobre o homem. O que é crescer na virtude? Fé, esperança, caridade, e as virtudes, que são as virtudes teologais, e as virtudes cardeais, que são aquilo que vai engrandecer a nossa alma e o nosso espírito. Fé, esperança e caridade, e as virtudes que são teologais e as virtudes cardeais. Portanto, como crescer espiritualmente? Sacramentos e vida de oração nos dá a graça, e buscar atos bons repetidamente para adquirir as virtudes. Sejam elas teologais, que nos vêm principalmente através da oração, sejam elas as virtudes cardeais, né, as virtudes corporais, práticas humanas, que nos vêm através da repetição de atos. E um comentário sobre o ponto que você trouxe. Crescer em virtude é uma maneira de organizar esse espírito, alma e corpo na ordem correta a qual Deus concebeu, pensou no ser humano. E então eu faço uma analogia para mim que a organização correta interna, ou a nossa organização de agir no mundo a partir do espírito, e então a alma seguindo o espírito, então o corpo submisso à alma e principalmente ao espírito, nos dá a organização da nossa ação, e todo o nosso entorno passa a estar mais claro para a gente poder agir. Então essa confusão que muitas vezes as pessoas apresentam no dia a dia, ela é por uma inversão, ela é fruto de uma inversão da concepção humana, daquilo que Deus, da maneira como Deus criou, né, o ser humano. Então o ser humano na realidade está agindo de uma maneira invertida e muitas vezes distante da sua complexidade, da sua integridade, da sua integralidade, vamos dizer assim. Então a ordem correta da operação acontece com o desenvolvimento das virtudes. Isso é um ponto que eu considero muito interessante. Quis completar aqui. Muito bom. Então, pensando na Sagrada Família, como é que ela nos inspira nesse tema da vida espiritual na prática ou no dia a dia, né? O que tu poderia trazer para nós, Pedro? Aqui a gente tem vários exemplos, né, Gilce, de como a Sagrada Família viu a parte espiritual no meio de tudo isso. A gente poderia pegar a Escritura, mas para ficar um pouco mais rápido, vou citá-los, né? Imagina, Gilce, uma menina, né, de seus 15, 14, 16 anos, recebendo a visita de um anjo e dizendo para ela que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Como humanamente, materialmente, né, pensa você aí, conseguiria acreditar nisso, né? E aqui Maria já enxergava a vontade de Deus. Como um homem como São José aceitaria receber uma mulher que ele sabia que ele não tinha tido relação com ela? Novamente, um acontecimento material, e ele olhou com o olho espiritual. Como um homem como São José teria a coragem de colocar Maria grávida num burrinho e se mandar para um lugar que o anjo falou, chamado
Belém para que o menino Jesus nascesse lá, sendo que ele não sabia nem onde Jesus ia nascer. Pense você aí em casa, meu querido, quão planejado foi às vezes o nascimento do teu filho, né? Buscando talvez o melhor hospital, buscando o melhor médico, buscando o máximo, fazendo chá de fralda, comprando, deixando tudo prontinho. São José e Nossa Senhora tinham um burrinho. A única coisa material que eles tinham era um burrinho. E eles acreditaram, né? Um jumento, né? Acreditaram na vontade de Deus e viram isso como plano. E logo depois que o menino Jesus nasce, São José novamente em sonho é dito: sai daí, vai para outro lugar. São José com o menino Jesus novo nascido, a gente brinca, né? Não, ninguém pode ver a criança até tantos meses. Às vezes tem isso, né? Para ela não pegar uma doença, alguma coisa. Ou não, tem que cuidar para não pegar vento. Ou a gente tem um cuidado muito específico assim com as crianças, com os bebês, né? São José coloca Maria e o menino Jesus de novo no jumentinho e vai de novo viajar. Esse é o exemplo, às vezes, mais concreto da Sagrada Família, né? Eles simplesmente confiaram nessa parte espiritual e nos planos de Deus. E às vezes falta isso um pouco na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente confia muito confia muito nas obras de Deus, mas esquece do Deus das obras. Repito, a gente confia muito nas obras de Deus e a gente se dedica muito para as obras de Deus e esquece do Deus das obras. A gente dá o nosso trabalho no serviço da liturgia, na música, na catequese, no onda, no CLJ, em tudo. A gente dá a nossa vida para as obras de Deus, mas a gente não dá a nossa vida para o Deus das obras. A gente esquece de, quando a gente chega em casa, fazer o nosso momento de oração. A gente esquece de alimentar a nossa parte espiritual. Claro que todas essas ações que a gente faz, essas obras de Deus, são boas. Só que a gente não pode esquecer que elas só são boas porque Deus antes disso é bom e nos faz bom a partir disso. Muito e já bem. vai dizer Mateus 16. Do que serve o homem ganhar o mundo se vier a perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? E outra parte da Sagrada Escritura que você pode abrir aí para ter um exemplo bem claro disso é João, capítulo 15. Outra parábola que vocês conhecem muito, que já foi tantas vezes lida na liturgia. João, capítulo 15, 15:5. versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5. Você pode pegar aí na sua Bíblia. João, capítulo 15, versículo 5. Vou ler desde o início. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vamos para o 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra mais uma analogia, né? Pensem comigo. Quando a gente olha para uma planta, quando a gente olha para uma videira, o que a gente enxerga, né? Vamos pensar, sei lá, numa macieira, né? Uma árvore de maçã. A gente vê a maçã lá bonita. A gente vê os galhos, a gente vê o tronco, a gente vê ela verde, a gente vê toda essa parte externa. Perfeito. Só que tudo isso só existe, Gilce, por causa do quê? De duas coisas que a gente não enxerga. A raiz e aquilo que passa por meio da raiz, que é a seiva. Se a gente leva isso para a nossa vida, a gente enxerga as obras de Deus. Né? O fruto, a maçã, as folhas, a árvore, são as nossas obras, né? É aquilo que a gente faz. Só que a gente se esquece às vezes que por trás das obras, por trás do fruto e das folhas, existem duas coisas, que é a raiz e a seiva. E o que é isso na nossa vida? A raiz é a igreja, que é aquilo que nos coloca, que é aquilo que nos sustenta, e é aquilo que faz, que pega o material orgânico da terra, absorve, a igreja que faz isso, e leva pra gente. E o que é essa seiva? Jesus Cristo, a vida espiritual, a vida de oração, que é o que está por dentro da árvore, que é o que está por dentro do teu corpo, que é a tua alma e o teu espírito. Portanto, a igreja é a raiz. Sem a igreja não tem como a gente ter uma plena vida espiritual, porque ela é a raiz que vai absorver os nutrientes que são bons e vai deixar de lado aquilo que são ruins. A raiz é isso aqui, meus queridos. A raiz é o catecismo. A raiz é a Sagrada Escritura que a igreja nos deu. A gente já tem a raiz, agora a gente precisa se alimentar da seiva que essa raiz nos traz, que é a vida espiritual. Amém. Muito bonito. Muito bonito.
E a gente poderia até falar muito mais sobre essa passagem, né? Que essa parábola da videira. E o que me chama a atenção é que antes da vinda de Jesus, tudo estava perdido, digamos assim, encaminhado para ser perdido. Mas então a vinda de Jesus trouxe uma restauração, refez o caminho, nos deu o exemplo de como restaurar essa ordem espírito, alma, corpo, como viver isso na prática através do exemplo de Cristo. E a Sagrada Família, toda ela traz exemplos lindíssimos, né? Para mim é uma inspiração ouvir e lembrar desse momento que a vinda de Jesus, ela restaura, coloca o caminho de novo diante de nós e acessível a nós, para que possamos ser salvos e viver de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, gostei muito dessa colocação, Pedro. E então, pensando em como colocar na prática, o que tu sugere para o pessoal que está nos assistindo, para mim também, o que tu sugere para esses próximos dias? Mais uma vez, vamos dar uma recapitulada. Sempre Perfeito. bom para a gente entender. No nosso dia a dia, a gente se encontra com dificuldades, a gente se depara com, às vezes, coisas ruins, às vezes coisas boas. Enfim, a gente se depara com mudanças na nossa vida. Diante dessas mudanças, a gente não pode ficar só nelas. A gente tem que voltar e enxergar com os olhos da fé. O Catecismo e a Bíblia nos falam que nós somos compostos por corpo, mas por uma parte espiritual. E nós temos que exercer as duas. A Sagrada Família nos mostrou esse exemplo através da confiança em Nosso Senhor em meio às aflições. Eles confiaram e entenderam uma parte espiritual no meio de tudo isso. Por mais que às vezes não conseguissem enxergar com os olhos materiais, enxergavam com os olhos da fé. Nós vimos que Cristo é essa videira que a Igreja nos ensina através das raízes e que a vida espiritual é essa seiva que corre dentro de nós. Como a gente coloca isso em prática? Né? Como a gente faz tudo isso? Qual a tua sugestão? Uma primeira coisa, e talvez a melhor de todas, durante o teu dia, durante o nosso dia, durante o teu dia, Jussi, a todo momento que a gente for confrontado, todo momento que a gente passar por alguma mudança de estado, seja algo que nos coloca para baixo, nos deixa triste, uma notícia ruim, uma doença, a perca de emprego, não sei, seja algo ruim que aconteceu na tua vida, seja algo bom. A notícia de uma promoção no emprego, passou num concurso, recebeu algo, uma visita de um familiar, o nascimento de um filho, enfim, qualquer coisa que acontece na tua vida e que muda o teu ânimo, tu percebe que tu estava de um jeito e agora tu mudou, é Deus falando contigo de alguma forma e Ele tem um plano nisso. O que a gente tem que fazer nesse momento? Olhar com os olhos da fé. Não só enxergar como, às vezes, o paralítico, só a doença, só a alegria, só a conquista. Isso tem o dedo de Deus por trás. Isso tem a vontade de Deus. Nos resta, primeiro, confiar. Okay. Senhor, eu não entendo, mas confio. Mas rezar em cima disso. Meu Deus, o que tu está querendo me dizer com isso, Senhor? E como? Voltando, olhando para trás. Já aconteceu isso alguma vez na tua vida? Tu conhece alguma pessoa que já passou por isso? Fazendo uma meditação, uma reflexão. Se não dá para ser naquele momento, quando tu chegar em casa, faz isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu sei um momento que tu tem tempo. No banho. Né? Quando tá tomando banho, em vez de ficar cantando, reza. Ah, não, mas ali, imagina, não tô apropriado. A Bíblia vai nos dizer no Gênesis que Adão e Eva andavam do jeito que vieram ao mundo no paraíso e conversavam com Deus. Então conversa com ele nesse momento também, né? Perfeito. Não tem problema. Então desculpa para falar com Deus não tem, né? Usa desse momento para quê? Fazer uma reflexão e questionar. Meu Deus, o que queres de mim com isso? O que espiritualmente o Senhor está tentando me dizer? Como o Senhor está tentando me conduzir, né? Tenta fazer esse momento de reflexão. Se tu não consegue fazer todo dia, tenta pelo menos uma vez por semana, não sei. Mas tenta, faz isso. Vamos começar fazendo uma vez por dia. E com o tempo a gente vai criando esse hábito e podendo meditar mais sobre as coisas, que acontecem na nossa vida. Perfeito. Então vamos
fazer esse desafio aí de colocar em prática e refletir sobre as mudanças de sentimento que nos acometerem, né? Que isso começar a acontecer conosco. Pensando então nesse projeto, quero convidar você que está nos assistindo a nos ajudar a divulgar esse projeto, porque nós queremos, num primeiro momento, tentar chegar a 200 inscritos no canal da paróquia. E então compartilhe aí com o pessoal que você acredita que precisa desse conteúdo e se inscreve no canal, curte também o vídeo, deixa aí o seu comentário sobre o que você mais gostou até então do que você ouviu e também sugestões de temas, perguntas e pontos que talvez tenham tocado o teu coração, que Deus tenha te convidado a meditar sobre. Temos recado. Vamos fazer uma oração final? Podemos fazer uma oração, depois a gente vai para os nossos recados. Perfeito. Você aí de casa, então, tenta se concentrar nesse momento, se recolher espiritualmente e também corporalmente, para que a gente possa estar falando com o nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós acabamos de escutar um pouco sobre a Tua verdade. Acabamos de ler partes do Catecismo, acabamos de escutar a Sagrada Escritura, acabamos de dedicar um pouco do nosso dia, do nosso momento, das nossas horas, para aprender um pouco mais sobre aquilo que Tu tem a nos dizer. Nós pedimos que nesse momento o Teu Espírito Santo possa estar efetivamente agindo no nosso coração. Nós já o recebemos a partir da nossa crisma, nós já o recebemos a partir do batismo. Nós queremos permitir que o Espírito Santo realize uma obra na nossa vida, nos ensinando a olhar de forma espiritual para aquilo que acontece na nossa vida. Senhor, nos ensine a perceber a Tua vontade, a Tua intervenção, a Tua providência no dia a dia. Peça agora, você que está em casa, entregue para Deus aquelas dificuldades que tu está tendo, ou até uma felicidade, não sei, entregue agora isso que te fez uma mudança, que te provocou uma mudança, entregue isso nas mãos de Deus e pergunte para Ele, questione, Senhor, o que Tu quer com isso? Senhor, qual é o Teu plano para a minha vida com isso? E se está difícil, às vezes, de compreender, diga para Ele, Senhor, eu não entendo, mas que seja feita a Tua vontade. Me ajude a então confiar, a ter esperança, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio à dificuldade. Peça também a intercessão da Sagrada Família, que, como a gente escutou, deu esse exemplo. Senhor, nós Te oferecemos tudo isso. Te oferecemos a nossa vida, Te oferecemos esse projeto, Te oferecemos a nossa paróquia, o nosso pároco. Esteja conosco, nos ensine e abra os olhos da vida espiritual no nosso coração. Abra os nossos olhos da fé. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, como a gente disse antes, nosso objetivo é poder trazer esse conteúdo de maneira recorrente para as pessoas. Orem por nós para que nós consigamos trazer isso semanalmente. Nosso objetivo é conseguir chegar numa recorrência semanal, né, Pedro? E esse é o primeiro aviso e um pedido. O primeiro aviso é um pedido também. E o segundo aviso é que a primeira missa da família de 2025 vai acontecer no primeiro domingo de março, no dia 2, às 18 horas, na Igreja Matriz, situada no centro de Três Coroas. É uma missa muito linda e sempre me emociono muito quando tem a adoração ao Santíssimo. Enfim, tem muitos momentos que são realmente impactantes para mim. Então, estejam lá no dia 2 de março, domingo, primeiro domingo do mês de março, às 18 horas, na igreja, né, do centro, na Matriz. E aqueles que quiserem fazer inscrição para catequese, e tanto para criança quanto para adulto, já estão abertas as inscrições. Podem ir até a Secretaria da Paróquia, que fica também no mesmo endereço que eu citei agora há pouco. É isso, Pedro? É isso, os avisos. Então, rezem por nós, nós rezaremos por vocês.
E muito obrigado por ter nos acompanhado. É um projeto que tem como objetivo alcançar vocês e ajudar a nossa paróquia, fazer a gente crescer juntos, né? Como eu disse no início, nós não somos professores, não somos doutores, não somos nada disso. Somos homens que rezam e que tentam passar um pouco dessa vida para vocês, e contamos com as orações de vocês também para o nosso programa, que é também de vocês, é o programa da nossa família. Perfeito. Então queremos agradecer mais uma vez, agradecer você, Pedro, agradecer que Deus nos conduziu também, agradecer a Sagrada Família, agradecer a Sofia, que está ali nos bastidores, agradecer você que está aí conosco, e curta, compartilhe, mande para as pessoas que você ama, para que juntos a gente possa continuar levando esperança nesse ano do jubileu. Amém. Amém. É isso então, um abraço a todos vocês. Um abraço a todos. E que a Sagrada Família possa estar sempre rezando, rogando por nós. Amém. Valeu, até mais. Até mais.